pra gente seguir falando sobre arbitragem, inspirado em Thiago Valu. Bora falar, vamos ver se Samuel Venâncio falará sobre Sávio Pereira Sampaio. Vai-te embora! Não, faz aí, Valu. Vai-te embora! Vai-te embora! E aí, Samuel Venâncio? Sávio Pereira Sampaio, assim, tava sumido o homem, pelo menos nessa temporada não apitou. Em 2025, ficou faltando falar ali, ó, Juventude 3, Cruzeiro também 3, 2 empates. Ceará 1, Cruzeiro também 1, 2 jogos do Cruzeiro visitante, Samuca. Ô, Léo Campos, aqui, como chama o quadro, né? Vá-te embora. Aliás, que apareça aí o autor da ideia, a sugestão do nome que a gente trouxe aí para um dossiê completo, né? Cara, eu vou falar, eu não xingo mais a arbitragem, então já cumpri aí em 2 jogos. E olha que não foi fácil, hein? Talvez ali eu fosse descumprir se o Pequeno fizesse aquele gol e o VAR não chamasse para invalidar aquilo ali, porque aí a gente teria um problema muito grande, né? A informação que circulou ali no campo, jogadores e a arbitragem, é que o VAR já tinha dado toque no Bruno Arleu, porque os jogadores foram reclamar, né? O Wesley lá deu um empurrão no Cauã. Teve um que me mandou ele até levou para outro lado, né? Na 5ª série. Mas ele me mandou, falou, o Cauã Moraes caiu igual uma jaca. Ô, gente, você fazer um empurrão assim, com as 2 mãos no peito da pessoa, como que a pessoa vai ficar em pé, né? E ainda mais ali naquela ocasião. Eu estranhei demais na hora que ele recebeu sozinho. Falei, pô, o Cruzeiro tá com 1 a mais. E esse baixinho aí recebeu essa bola desse jeito, aí na hora eu vi que ele empurrou o Cauã Moraes e quando a gente foi ver no lance, foi um empurrão muito forte. Mas o Sávio Pereira Sampaio, eu fui buscar aqui, curiosamente, não tem no passado recente aí lambança dele em jogo do Cruzeiro. Eu não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, né? Então, não dá pra gente avaliar desta forma, mas esse Juventude aí 3-3 sim, entendeu? Porque a gente ainda não tivemos motivos, né? Tomara que continuemos sem nesses jogos recentes aí de Sávio Pereira, porque esse 3-3 com Juventude não teve, né? Não. Foi um jogo, inclusive, muito ruim do Cruzeiro. Eles até, eu acho que tentaram anular um gol lá, mas o VAR falou que estava em posição legal, né? Foi o lançamento nas costas da zaga pro Talhari. E o Cruzeiro quase busca a virada naquele jogo. Com o Ceará lá, teve um gol que foi validado. O VAR até depois ficou procurando lá se o Gabigol estava impedido, só que ele nem participou, que foi um gol contra do William Machado, lá em Fortaleza. Foi 1-1. Depois ele apitou Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. No Independência esse jogo. Foi 2024? Em 2024, isso. Que o Veronzeira jogou muito. O cara no chão. Veronzeira jogou demais, Valu, naquele jogo. Saudades do nosso Isso aí você não... Não, saudades. Você não pode tirá-lo dele. Não posso, não. Aí, teve em 2023, aí foram jogos pesados em 23, mas teve contra o Cuiabá em Sete Lagoas, vocês lembram desse jogo? Nossa. Uma tiriça do Cruzeiro. Um dos piores jogos do Pepa. Foi a sequência, foi um dos jogos da sequência, né, injusta, na opinião de muitos, que acaba fazendo com que o Pepa saísse do cargo. Aí depois perdeu lá em Uberlândia também. Teve um gol anulado do Cruzeiro, mas foi impedimento, né, do Castan contra o Atlético Mineiro. Aí teve uma vitória sobre o Vasco, com gol de Machado, lá no Rio, em São Januário, isso em 2023. E aquela vitória sobre o Fortaleza. Isso. Que teve aquele gol do Bruno Rodrigues lá, que toda vez que eu vou ver, eu tenho medo de aparecer impedimento e voltar o resultado daquele jogo lá. Na jogada do Pereira com... Foi o Ian, né? Vamos, Ian. Foi o Ian. Vamos. Vamos, Ian. Fez 2 gols no Internacional aí, hein? Foda, no Atlético. E ele apitou...
E ele apitou este ano 2 jogos do Palmeiras. A goleada sobre o Vitória, 5-1. Teve até um lance que o Palmeiras reclamou de pênalti, de um toque na mão lá do jogador do Vitória. Ele não deu o pênalti. Mas depois eu acho que marcou outro, mas marcou um pênalti que realmente existiu. E ele apitou a derrota do Palmeiras para o Vasco, lá em São Januário. Eu vi uma postagem quando alguém colocou lá de torcedor do Palmeiras, alguns torcedores xingaram. Acho que eu tô mais preocupado ainda, sem um histórico aí. A gente começou o dossiê, né, o Vart embora, sem grandes momentos pra gente trazer aqui e descer a borracha, né, o Léo Campos? E aí, a gente não sabe se até pula esse quadro pra não ficar falando muito e ficar gorando a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio, mas a arbitragem, pelo menos nesses dados aí, ô Pedro, 54 cartões, 12 jogos, é muito cartão, assim, por partida? É média alta? Eu acho que é, muito alta. Assim, ele não tem nenhuma polêmica envolvendo o Cruzeiro, como o Samuel até levantou, né? Mas eu acho ele um árbitro ruim. Justamente por isso que o Valu falou, ele não consegue se estabelecer nessa questão de controlar o jogo, aí ele vai deixando algumas coisas acontecerem, e aí quando ele tenta controlar, ele eleva, né, é o que o Valu falou, o parâmetro ali, ele meio que se perde, falta que em outros momentos não era para cartão amarelo, ele acaba precisando de amarelar alguns jogadores justamente para não perder o domínio assim, segura com o cartão do jogo. O Valu fez essa crítica sobre a arbitragem brasileira. Uma outra crítica, inclusive isso aconteceu em alguns momentos no jogo contra o Goiás, é que o árbitro brasileiro ele tem tentado adotar uma estratégia meio Premier League de deixar o jogo seguir, não é qualquer coisa que é falta, mas aí rapidamente ele se perde ali, aí ele já marca uma falta que em outro momento ele não marcou, então é um momento bem ruim da arbitragem brasileira. O meu medo com essa relação aí que a gente acabou levantando, ele não tem nenhuma polêmica com o Cruzeiro, é todo esse lobby que o Palmeiras tem feito antes do jogo, né? Toda uma pressão que o Palmeiras tem feito antes do jogo, muito por conta do que aconteceu no Palmeiras e Remo, né? O Palmeiras reclama muito do gol anulado do Bruno Fux, e aí a gente sabe, né, o que acontece, e o Palmeiras tem, o Valu falou dessa questão de força de bastidores, o Palmeiras é um time que se faz muito presente nessa questão de reclamação à arbitragem, tem até um método assim bem desenhado com relação a lances que acontecem com o Palmeiras, até tem jogadas que o gol do adversário sai sem ter nada, ainda assim o Palmeiras reclama porque, né, vai que o árbitro se assusta ali e acha uma pequena coisa para poder anular um gol marcado contra o Palmeiras. Então, meu medo com relação ao Sávio é um árbitro, para mim, ruim, em meio a um cenário onde o Palmeiras está pressionando bastante. Pelo menos, não é figurinha repetida do que a gente tem acompanhado. Mesmo com arbitragens ruins, o Cruzeiro está num repeteco de escala. Sim. E Flávio, Davi, Rodrigo foi agora. Então, e aí quando foge é o Wilton. Sim, que é o irmão dele. Então, quando a gente tem essa dificuldade, por exemplo, de falar do histórico, essa temporada ainda não apitou, no ano passado esses 2 jogos, a gente não tem aqui na lembrança um grande erro de arbitragem, uma situação determinante dele. Ainda bem, porque é um árbitro que não tá vira e mexe escalado para apitar o jogo do Cruzeiro. Pelo menos é uma novidade aí, Samuel. Vamos ver, né? Agora, o Valu, não sei se ele vai ter coragem aí, que ele queria o Davi, né? Davi Lacerda. Queria o Davi. Gente. Vai ter coragem, Valu? Não, Davi não tem condição, né? Minha barba esse ano tá mais branca do que em outro momento qualquer, né? Por conta exatamente do Davi. Eu chamo ele de Davi VAR de Oliveira, porque é o homem que mais apita com o controle do VAR, né? Tem os ruins, né? Mas tem os péssimos. O Davi é péssimo, né? Davi, o Flávio, o Rodrigo. Se juntar num ringue aí, de um lado, a dupla Davi e Flávio,
num ringue, e do outro lado, representando a Samuca TV, eu e Pedro Davi Torres... e Flávio, do outro lado, a torcida do Cruzeiro, nós Não, estamos dentro. não Não, precisa se, da se sua- falar que Ei. vai ter essa luta, eu vou lá pra aquele lugar lá que os caras, tem uns caras do UFC que treinam lá, acho que É na isso. Rússia, lá no Daguestão, ficou lá 3 meses só Não, treinando pra essa é luta isso, aí. assim, pode poupar a torcida do Cruzeiro, pode... Ó, repito, Davi e Flávio é a dupla. E do outro lado, eu e Pedro, a gente faz igual a luta livre. Na hora que Não, eu tiver... me coloca também, Valor, que eu vou fazer assim, ó. Faixa na mão, molha naquela cola e vai no caco de vidro. Que filme é esse? Aí virou o grande dragão branco, né? Ali, na verdade, o kickboxing, isso aí. né? Contra o Tong Po. Aí pro Samuel, como a gente colocou essas figuras aí, quem que seria, hein, um árbitro assim pra ter o duelo no ringue com o Samuel? Eu escolhi o Flávio, um dos seus maiores, Sim. o seu maior algoz. Meu maior algoz. Escolhi o Davi, hoje tá ocupando esse cargo aí. Pro Samuel, o Candansan. Acho que o Candansan era uma boa, porque é 2 pelo preço de 1, né? Novinho, fraquinho. Isso, não, e o Candansan é 2 O pelo Sósia preço. Vital? Isso, você ia estar, sabe, ali descontando duas coisas numa 2 pelo preço de 1, Samuel. Aí seria muito bom. Vou começar a me preparar pra essa luta aí. Samuel versus Candansan. Tá aí, no Varte Embora, É. Bom Já- embate. com lutas agendadas. Era pra ser um Varte embora, virou um UFC, UFC. Samuca, né? Tá extrapolando esse quadro que a gente já tem que vai ter o UFC, como é futebol, vai ter o UFC lá na Casa Branca. Ladies and gentlemen. Esse vai ser no Maracanã. Ou não, no Mineirão. A próxima vinheta agora é gravar o Bruce Buffer. Ai, bom, Só tem um árbitro que eu sou amigo, viu, Léo Campos? Quem? Só um. Vilmar Roldan. Sabe muito, hein? Cara, não pra ser muito contraditório, mas eu acho ele muito lento. Ele é lento, mas né? ele é Ele é lentão. técnico pra caramba. Ele é tipo o Romário da arbitragem, assim. Ele tem uns atalhos do campo. Pode ver quando a Aí, parada ó. acontece, ele tá em cima. Árbitro, eu não tenho nenhum. Árbitro amigo. O árbitro que eu fui fã foi o Pierre-Louis de Colina. Esse- Até segunda ordem. Pierre-Louis de Colina era diferenciado. Até a segunda ordem. O que, Samuca? Amizade com o árbitro? Não, não, com o Roldan. Até Até ele algum dia apitar um aí, jogo se do ele Cruzeiro. aposentar. Sim. Não, ele apitou pra caramba. O que ele fez, ele deu aula no Mineirão, Cruzeiro e Boca, Pedrinho. Sim, aí não. você foi injusto, cara. Não, beleza, mas ali também, né, Samuel? Ele veio só assim, ó. O Advíncula deu. Ó, mas aí também. A gente já viu um monte de coisa aí, hein? Começo de jogo e tal. Sapé com Administrar. uma amarelinha ali, sai do bolo e manda. Ó. Manda seguir. Ele veio só caminhando lá do meio de campo, assim, ó. Sereno, tranquilo. Aquele ali é tranquilo, né, Samuel? Ele é lentão, assim. Aquilo Sim. ali, pra morrer de repente, vai demorar uns 3 dias. Infelizmente, quando o árbitro acerta, pra mim, ele não fez mais do que obrigação. Não consigo ter Mas benevolência com a verdade. arbitragem, não. Verdade. Bom, vejamos até quando segue. O Pedro Tô falando, ele nesse ringue faria estrago, meu amigo. Vamos falar de outra coisa, mas não de arbitragem. Pedro Torres tá ficando aqui injuriado. Mas vamos ver quando segue essa trégua do Samuel Venâncio com a arbitragem. Depois daquele jogo lá no Chile, a gente encontrou com o árbitro no aeroporto. E aí o Samuel falou lá, o árbitro do jogo Se e aquele tal. polícia lá não manda guardar o tripé, Léo Campos, eu ia Ele vou lá cometer nele. algo ali. E ele falou sério, eu vou lá nele, eu vou falar com ele, que aquilo não era pra expulsão, não. Não era pra tarreta e tal. E não, Eu espero que um dia, né, não sei, mas que o Samuel não deixe de lançar um livro contando histórias, né, de jogos. E se ele me permitir, me convidar à época, né, eu faço questão de escrever um Você determinado... vai querer contar lá em Sete Lagoas, né, ô seu filho da mãe? Mas o público merece ter acesso a essa história um dia, Samuel. O público merece. E que seja no seu livro, daqui uns anos ainda. Tem como dar um spoiler aí? Não tem como dar um curioso. spoiler. Não, eu gosto muito do meu emprego, eu gosto muito de trabalhar na Ih, Samuca TV. rapaz, então a história impublicável que você tá... A história tem mais cabelo do que a cabeça do Samuel ali, Léo. Cabeluda.
Então, Quase que deu ruim. então deixemos para o livro aí. Sim, sim. Abraçar o Gabriel Nogueira, o Show, tá acompanhando a gente. O Gabriel fez aniversário essa semana. Hein? Fez. Né? Ontem. Ele não é Caio Fábio, mas tá em grande fase. Tá, grande fase. O nosso show, né? Enquanto Você é chamado o seu apelido. enquanto você olhava pro gol, show, balançava as redes nas arquibancadas do Mineirão. E ele tá dizendo aqui que a imprensa paulista tá criticando porque ele apitou a última derrota do Palmeiras. Perdeu pro Vasco. Então, o Gabriel tá dizendo que essa crítica ao Sampaio aí se deve a esse último Aí, jogo. tá vendo? Aí O Palmeiras perde já. Se Não, nós perdemos... a nota do Palmeiras usar o Ramon Abate Abel como Meu Deus. Marte. É. O Marte Ramon Abate Que Abel isso. é loucura total. Isso aí é assustador.